É, eu entendi, e você vê no Antigo Testamento, quando ela fala ali em Sheol, em Hades, né? Essas palavras, é um lugar de descanso, é um lugar de silêncio, não é um lugar onde que é interpretado hoje que as igrejas elas dizem que, olha, quando você morrer, você vai para um lugar literal onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Aí eu fico pensando o seguinte, se a gente for ler um texto desse, o bicho nunca morre, onde o fogo nunca se apaga, não tem como poderia dizer lógica nenhuma, porque fogo queima o bicho. Então o bicho logo morreria, porque o fogo né, queimaria o bicho. Então isso é uma figura de linguagem. É uma figura de linguagem, a gente tem que ler dessa forma, porque a mensagem do texto, ela não se perde com essa leitura. Pelo contrário, ela se atualiza. Se atualiza. Ela se atualiza sempre, 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 né? Então as pessoas podem ficar tranquilas, podem ficar em paz, com o coração em paz, descansando. Eu acho que essa é a palavra, em Deus, porque quando nós descansamos em Deus, não existe opositor que combata esse descanso que você tem nas mãos de Deus, né? Você está nas mãos de Deus, acho que é a coisa mais importante, não é não? E quando você está nas mãos de Deus, você pode isentar todas essas figuras que atemorizam hoje as pessoas para irem à igreja, porque eu acho que muitas pessoas vão na igreja hoje, acho que é mais ou menos por causa disso, né? Medo do inferno, medo do desconhecido, medo do que pode acontecer. Elas oram antes de acontecer, é mais ou menos assim que eu vejo, faz uma oração antes de a coisa nem aconteceu, pode nem acontecer e já está orando. Eu vi uma oração um dia desse, a menina falando, Deus me proteja do diabo que está na esquina. Ela nem foi para a esquina ainda. Ela nem foi. Eu acho que se fosse uma oração lógica, seria bem mais lógica, nos dê força para enfrentar quando a gente passar ali perto do Trombadinha. Mais ou menos assim, né? Para que a gente tenha pernas para correr. Porque se o Trombadinha vir para cima de mim, eu tenho que correr. É mais ou menos assim. Já que a gente falou sobre inferno, sobre essa forma que você falou que é mais não tão literal, você descartou essa leitura literal. Então vamos falar agora um pouco sobre céu. E nós vemos isso no livro de Mateus, quando Jesus escreve, quando ele fala ali, Mateus, ele não usa Deus, né? Ele usa céus, porque ele está escrevendo para os judeus, né? Mas me fala uma coisa, céu, e as pessoas elas literalizam muito também. Eu gostaria de saber, e a resposta você poderia me dar essa tarde, Deus mora além dessa atmosfera? Porque o que nós vemos na igreja hoje? Olha, eu vou morrer, eu vou para o céu. O que a gente pode esclarecer isso? Eu vou morrer, e aí um dia desse eu até brinquei, porque meu filho, ele vai na igreja, ele falou, pai, tô doido para ir pro céu. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, você tem que viver aqui na terra, você tem 10 anos de idade. Que papo é esse? Tira esse negócio da cabeça, você tem que estudar, você tem que ser um bom rapaz, você tem que ter boas atitudes. E eu não sei se a professora falou na escola dominical que o céu é bom, que Deus está além dessa atmosfera. Eu gostaria de saber, qual é a sua visão? Deus está além dessa atmosfera? Precisamos morrer, né, para ir para o céu? Tá. Então assim, é bom que se diga, se você me perguntasse assim, céu e inferno existem? Eu diria, existem. Existem existencialmente, né? São figuras existenciais. Né? Nós transitamos por esses dois ambientes, né? Céu e inferno, existencialmente falando. Na expressão, na confissão judaico-cristã, a gente percebe o céu, primeiro, não como um horizonte distante, mas um horizonte que acontece aqui e agora, a partir dessa presença de Deus. Né?
a presença de Deus aqui e agora não me isenta da possibilidade do inferno, porque é existencial. É hoje, eu né? vou me construindo. Essa luta, exatamente. Né? Agora, o céu como utopia, e assim, é bom que se diga o seguinte, que utopia não Essa palavra utopia utopia não é mentira. Né? Utopia significa não lugar. Né? Ele não está aqui ou ali, é um horizonte de esperança. Né? O céu como um horizonte de esperança que me movimenta, que movimenta o meu coração, a minha vontade, as minhas atitudes na direção como que eu posso dizer? Hoje o negócio. O céu não acontece quando eu morro. Porque é uma coisa meio porque ilógica, senão né? a gente... Tem que morrer, a vida é tão... É incoerente, né? Essa manifestação de Deus... Assassino quando eu morro, matou a menina para ela ir para o céu. Não, então, é incoerente. É horrível. Os céus são manifestações existenciais. Agora, o céu que você diz, assim, quando você cita o exemplo do seu filho, pai, eu quero ir para o céu. Aí você fala, você está dizendo que você quer morrer para ir para o céu. Não. Esse céu, esse horizonte do pós-vida, é um horizonte de esperança, que me movimenta, que me faz acordar pela manhã e ter esperança. Eu vou nessa direção. Mas enquanto eu vou sinalizando esse céu. Que a Bíblia usa uma outra expressão. O sol, eu estou indo em direção ao sol, isso. Mas eu não chego lá, estou indo, mas ele me movimenta para fazer as coisas aqui e agora, né? Assim, o céu é uma expressão já da teologia paulina, né? E joanina posteriormente. E Jesus, dá uma entrada aí, Jesus ele fala o seguinte, porque Filipe está em crise, né? Quando o Filipe fala assim, mostra-nos o Pai, Jesus, mostra-nos o céu, que ele quer ver ali mais do que Deus, mostra-nos Deus, ele quer ver, não sei, uma coisa sub-humana, e Jesus fala para ele assim, Filipe, estou há tanto tempo com vocês e vocês não conhecem o Pai, seria mais ou menos assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei aqui, o céu é onde Deus habita, se Deus habita não lá onde que as pessoas esperam, e tem textos na Bíblia que diz assim, que cada um de nós é templo do Espírito Santo de Deus, então o céu já está dentro da gente, é mais ou menos isso, não? Então, eu acho que é assim, Serginho, como eu disse, a teologia paulina levanta essa questão do céu, e a teologia joanina. Mas Jesus, nos evangelhos, ele não trabalha com essa dimensão de céu, ele trabalha com a dimensão de reino de Deus. Né, que Paulo vai atualizar essa expressão, né, por conta do meio em que ele vive. Judaico, né? tudo. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus se perdeu na história na dimensão do céu. Quer dizer, o cristianismo, na sua face evangélica, ele fala tanto de céu... Eu espero uma coisa e não faço aqui hoje. Exatamente. O céu é essa estrutura lá que me aliena aqui. Que isso é horrível. Então, quando Jesus trabalha com o céu, ele chama céu de reino de Deus, que é uma estrutura presente, onde nós vamos sinalizando. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é espaços de bondade. É aquela ONG lá na periferia que acolhe crianças órfãs. Ali, é um céu para a criança. Ali é o sinal do reino de Deus, o acolhimento, bondade. Então, o céu é uma dimensão existencial, mas ela vai se realizando, ela transborda para além da minha existência, para a vida do outro. Na realidade, na história. Ela vai acontecendo como sinais de bondade. Entendeu? Porque esse céu, para além da morte, que povoa o imaginário religioso, assim, Deus mora no céu. Mas onde é o céu? Onde que é isso? Que eu só encontro depois da morte. Então, assim, os céus são dimensões, e inferno são dimensões existenciais que eu vivo aqui. Eu vou vivendo aqui. E à medida que eu vou vivendo esse céu, que eu gosto mais de chamar de reino de Deus, eu vou evidenciando, eu vou transbordando esse céu para o outro. Quer dizer, a minha presença é a presença sempre de céu para o outro. Na minha amizade, na minha integridade,